E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a gente agora vai continuar cálculo estequiométrico. A gente começou a ver os casos mais comuns, massa, mol, volume, massa, volume, e a gente viu que é bem tranquilo. Agora a gente vai ver rendimento, pureza, excesso. Vamos embora? Vem para o slide para a gente começar aqui. Vê bem, pessoal. Primeiro, a gente vai ver o que é um reagente limitante e o que é um reagente em excesso. Sempre que eu tiver um em excesso, eu vou ter um limitante. Tem uma questão bem legal, mas antes eu vou vir para o quadro para te mostrar bem interessante como é que a gente vai fazer isso. Vem embora? Olha aí. Pessoal, no quadro eu coloquei a reação CaCO3 sofrendo um aquecimento a seco, né, calcinação, dando óxido de cálcio e CO2. Lembre-se que é dado que cálcio é 40, carbono é 12 e oxigênio é 16. Então, somando aqui CaCO3, pesa quanto? Cálcio 40, carbono 12, oxigênio 16. Eu tenho 3, dá 48. Então, dá 100 gramas. E CaO é quanto? 40 com 16, 56. Então, a proporção que eu tenho é 100 reage com 56. Se eu chegar aqui para você e botar 200 gramas, aqui eu tenho que ter quanto? 112. Não é isso? Tem que estar em proporção. Quando eu tenho um reagente formando produto, lindo, tranquilo. Mas imagine agora uma situação em que eu tenha isso aqui, ó. N2 reage com 3 mols de H2, dando quem? 2 mols de amônia, NH3. Veja, nitrogênio pesa 28 gramas. Não, Guga, é 14, eu sei, mas são 2 nitrogênios. É a molécula do nitrogênio que pesa 28 gramas. E hidrogênio, o átomo pesa 1, né? Mas a molécula pesa 2 gramas, que são 2 átomos. Vezes 3 mols, aqui vai dar quanto? 6. Então, isso é a proporção. É quanto reage, né? É a proporção em massa. Então, vê bem, se eu chegar aqui, botar 280 gramas desse, tá? E desse daqui, eu botar 70 gramas, aí eu lhe pergunto, quem está em excesso? Quem está em excesso? Aí tu vai dizer, como é que eu vou saber? Vai. Pessoal, 28 reage com 6. Se 28 reage com 6, se eu multiplicar aqui por 10, por que eu estou multiplicando por 10? Porque aqui são 280, né? Então, se eu multiplico aqui por 10, aqui também eu multiplico por 10, né? Então, se 28 reage com 6, 280 reage com 60. Mas eu coloquei quanto? 70. Então, aqui está em excesso. Então, há excesso de quanto? De 10 gramas de hidrogênio. Se o hidrogênio está em excesso, o N2 é o chamado limitante. Guga, eu vou trabalhar com quem? Trabalhe sempre com reagente limitante. O excesso não trabalha. O excesso não participa da reação. Mesma coisa é pureza, tá? Eu só trabalho com a parte pura. Pureza, geralmente, eu tiro no início da questão. E rendimento eu tiro no final da questão, tá? Então, agora, a gente pode voltar para o nosso slide. Vai, faz o print que eu estou aqui. Vamos lá. Então, vê bem, pessoal. Supondo que 4 mols de monóxido de carbono reage com 6 mols de hidrogênio. Qual o reagente limitante e o reagente em excesso? Primeira coisa é a reação, tá? Monóxido de carbono reage com 2 mols de hidrogênio para formar metanol, que é o álcool metílico. Então, veja, qual é a proporção? Pessoal, ele está colocando em mol. Em mol, ó, é muito mais fácil. A primeira, 1 mol de CO, tá? Reage com 2 mols de hidrogênio. 1 e 2, né? Está na frente. Logo, se eu tenho, vamos lá, 6 mols de hidrogênio, eu tenho que ter quanto de CO?
Veja, tem que ter 3. Ele colocou 4. Está anotando? Então, vê, se um reage com 2, se eu tenho 6 mols de hidrogênio, eu tenho que ter a metade de CO. Tem que ter 3. Ele colocou quanto? 4. Eu tenho que ter 3, Guga, mas ele colocou 4. Não se estresse, não. Está em excesso. Então, pessoal, de acordo com a proporção que a gente tem da estequiometria, o CO está em excesso. Quanto é o excesso? Era para reagir 3, você colocou 4, então 1 mol está em excesso. O que está em excesso não reage, tá? Lembre-se, não reage o quanto você quer, reage o quanto a reação permite, tá certo? Então, vamos lá, isso é excesso. E pureza? Pessoal, a maioria dos reagentes se apresentam na forma impura. Quando você tira um minério, ele vem com areia, vem com impureza, você tem que ir limpá-lo. Você só vende, por exemplo, vai comprar ouro. Você vai comprar o ouro cheio de barro, cheio de coisa. Não, você limpa, só compra o ouro. Ou seja, você tira o que é impuro. Você só trabalha com a parte pura. Exatamente. Então, o grau de pureza, você vai ter o quê? O quociente entre a massa da substância pura e o total da amostra. Então, se eu tenho uma amostra de 100 gramas de carbonato de cálcio, se eu tenho, nesses 100 gramas, eu digo, ó, 10% é impureza. Ela é 90% pura. Então, 90% de 100 gramas, 90 gramas. Eu só trabalho com a parte pura, tá? Eu só trabalho com a parte pura. Não esqueça disso, tá bom? A gente só trabalha com a parte pura. E aí a gente tem uma questão linda para resolver. Vê bem, ele diz assim, a decomposição térmica do nitrato cúprico, que é CuNO3,2, tá? É representada pela seguinte equação. Lembre-se, a equação está aí, já está toda balanceadazinha, bonitinha, né? Aí ele diz, calcule a massa de óxido cúprico que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, sabendo que este tem 75 de pureza em nitrato cúprico. Pessoal, vamos lá de novo. Calcule a massa de óxido cúprico, que é o CuO, tá? Que se obtém a partir de 500 gramas do nitrato cúprico, certo? Mas aí ele dá um detalhe, ele diz, olha, sabendo que este apresenta 75% de pureza. Então, pessoal, dos 500 gramas que eu tenho aí, eu não vou trabalhar com todos, não. Eu só trabalho com 75% disso. Por quê, Guga? Porque eu só trabalho com a parte pura. E ele dá um dado, ele diz que o nitrato cúprico pesa 188 gramas, a massa molar, né? E o óxido cúprico pesa exatamente 80 gramas, é a massa molar. Então, vamos lá. Primeira coisa, dos 500 gramas que eu tenho é 100%, né? Mas eu só tiro quanto? 75%. Fazendo a continha, eu tenho 375 gramas de nitrato cúprico puro. Então, essa é a parte que eu vou trabalhar. Pronto, se eu tenho uma massa que eu vou trabalhar, agora eu faço o quê? A estequiometria, né? A relação estequiométrica, a proporção. Qual é a proporção? Olha, 2 mols de nitrato cúprico está para 2 de óxido cúprico, ou seja, 2 para 2. Então, quantos são 2 mols de nitrato cúprico? Ele disse que pesava quanto nitrato cúprico? 188, então é 2 vezes 188. E o óxido cúprico é quanto? 2 mols é 2 vezes 80. Por que tu botasse 2 e 2, Guga? É só para você lembrar que é 2 e 2, mas logicamente eu vou cancelar, né? Assim como 375 está para o que eu quero, fazendo extremo pelos meios. Lembre-se que quem cruza o Y ou o X é quem vai passar dividindo, né? Eu acho o valor de 159,6 gramas. Então, pessoal, lembre-se, a pureza a gente tira no início. Eu só trabalho com a parte pura. Legal?